Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Diretor do Detran entrega a carteira que já acumula 120 pontos. Protesto no anel rodoviário. Moradores de ocupação irregular tentam impedir despejo determinado pela Justiça Federal. Professor de catecismo é acusado de pedofilia contra menina de 12 anos. A polícia acredita que pode haver outras vítimas. Consumidores compram um lote financiado, constroem a casa, mas as promessas de água, esgoto e iluminação não são cumpridas. Moradores correm aos postos de saúde para se vacinar contra a febre amarela, depois da primeira morte dos últimos 6 meses confirmada na Grande BH. Preço da cesta básica caiu aqui na capital, mas consumidores continuam tendo que cortar nas compras para equilibrar o orçamento do mês. E apesar da inflação mais baixa, o número de famílias endividadas aumentou e especialista vai explicar como controlar os pequenos gastos que corroem o salário sem o trabalhador perceber. Empresas já podem solicitar o alvará de funcionamento pela internet. Algumas licenças saem na hora. Estamos na temporada de liquidações. Lojistas fazem promoções para atrair clientes e começar o ano no azul. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Moradores de uma ocupação irregular no anel rodoviário, próximo à Avenida Tereza Cristina, ali na região oeste de BH, fecharam o trânsito hoje. Eles queimaram pneus em protesto contra uma ordem de despejo determinada pela Justiça Federal, que deve ser cumprida nos próximos dias. O protesto começou pela manhã, quando moradores de uma ocupação no bairro Betânia, chamada de Vila Esperança, atearam fogo em pneus e fecharam o anel rodoviário no sentido Vitória. Muita fumaça preta podia ser vista de longe. O trânsito ficou congestionado. As filas chegaram a 4 quilômetros. O ato foi realizado por causa de uma ordem de despejo da Justiça Federal. Os últimos governos não construíram programa habitacional nenhum e eles me dão uma ordem justa dessa, querendo expulsar essas famílias daqui sem apresentar alternativa nenhuma. A gente vai resistir até o final e vamos continuar aqui, que a gente não aceita despejo. Os moradores da ocupação se sentem injustiçados, já que o local foi invadido há 6 anos. Mais de 140 famílias construíram casas e se estabeleceram por aqui. Não tem lugar para ir. Pra rua, né? Porque eu não tenho família para me ajudar. Eu só quero uma moradia, quero o meu direito, eu tenho o meu direito. O Thales é um dos membros do MLB, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e garantiu que os protestos não vão parar enquanto as famílias não estiverem garantidas na ocupação. Esse tipo de problema não se resolve com despejo, com polícia. Essas pessoas não vão virar pó, elas vão ocupar outro lugar. Nós mostramos recentemente que, segundo a concessionária 040, que administra o trecho do anel rodoviário, que o despejo deve acontecer por causa da revitalização do anel rodoviário e da duplicação da BR-381. Foi ressaltado que os moradores da ocupação não fazem parte do programa Concilia, que visa a retirada da família de forma humanizada. A ordem de despejo vence no dia 12 de janeiro e, depois disso, a desocupação será feita pelas polícias Federal e Rodoviária Federal. Na manhã de hoje, a Polícia Militar conteve o protesto rapidamente e o trânsito foi liberado às 9h30 da manhã. E o sonho da casa própria foi pesadelo para moradores da cidade de Pedro Leopoldo, na Grande BH. Eles juntaram dinheiro para dar entrada em um lote e construir a casa com a promessa de ter a infraestrutura básica, água, esgoto e iluminação. Mas nada foi feito ainda após muitos anos. E para piorar o drama das famílias, nem ônibus chega lá. Manuel Brandão, bairro de Pedro Leopoldo, localizado a 20 quilômetros do centro da cidade. Distância que se torna ainda maior e demorada quando a principal forma de se locomover é com os pés. Você quer sair do bairro, o que você tem que fazer? Andar a pé. Se não tiver automóvel, vai ter que ir a pé. E o ônibus que tem mais perto, onde que é? Fica no bairro Santinho, que é Ribeirão das Neves, mais ou menos 2, 3 quilômetros daqui. Para levar as garotas para a escola mais próxima, os 8 quilômetros parecem eternos. Quanto tempo demora? 1h30. Micro-ônibus como este são raros por aqui. Muitas vezes a opção é pelo transporte clandestino. Ed precisou levar a filha ao médico, mas a falta de transporte no bairro o impediu. Para mim poder levar ela, eu dependo de vizinho. Às vezes você não consegue um carro, igual eu perdi a última consulta dela, porque por falta de locomoção. Um outro problema do bairro é a falta da rede de esgoto. Com isso, toda casa precisa ter
a sua fossa. A da casa do Ed fica bem aqui. E olha o perigo, as crianças brincando bem em cima dela. Não sei o que tem não, só sei que tem fedor. Em nota, a Prefeitura de Pedro Leopoldo informou que está regularizando os lotes e gerando um número de certidão para que as instalações de água e luz sejam feitas. Gerar certidão de número precisa ter o documento no nome da pessoa. E vocês não têm? Não tem. Por que não tem? Nós temos o documento de compra e venda, né? Só que para passar tudo para o nome do usuário da casa, a imobiliária responsável pelo loteamento está pedindo um valor que os moradores não podem pagar. Ele quer que a gente faça um contrato novo, né? E paga, assim, um valor absurdo, porque eu acho que eles superfaturaram o lote aqui. Eles pedem aqui no lote hoje aqui 120 mil. Tem lote aqui que eles pedem 150 mil, num lugar que não tem nada. De acordo com os moradores, muitos deixaram de pagar as parcelas de quitação da casa porque toda a infraestrutura prometida não foi implantada. E a prefeitura, em muitas ocasiões, embargou o loteamento. Quando que o senhor comprou esse lote, o que prometeram para o senhor? 2001, prometeu com 3 meses, luz, água e a rede, escuta. Só que ficou parado, já vai fazer 18 anos. Para ficar com a conta em dia, Glaucia está tendo que pagar parcelas mensais que ultrapassam a renda da família, além de ter que quitar uma dívida ativa. A dívida ativa do lote é do empreendedor. Só que como o lote é meu, então eu fui orientada por advogado a pagar. E depois recorrendo à justiça para o empreendedor me devolver o meu dinheiro. Só que quando eu fui lá na prefeitura, tem uma dívida ativa de R$ 221, junto com a dívida ativa de taxa de iluminação pública. E uma dívida de algo que você nem tem na rua? Não temos taxa, não temos iluminação pública, não temos nada, não temos calçamento. Então a gente paga a dívida ativa que é do IPTU do lote e não temos nada, não temos direito a nada, só a pagar. Em nota, a Prefeitura de Pedro Leopoldo informou que, em decorrência das chuvas que deixaram o município em estado de emergência, está priorizando o atendimento às famílias que precisam de assistência imediata, como telhas, colchões e cestas básicas, inclusive para os moradores do bairro Manuel Brandão, mostrado na reportagem. Uma criança de 2 anos foi espancada pelo pai até ficar desacordada na tarde de hoje. O caso aconteceu em Esmeraldas, na região metropolitana de BH. O garoto foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Regional de Betim. Segundo a Polícia Militar, a criança passava férias na casa do pai, que confessou ter agredido o filho porque ele teria sido desobediente. O pai está preso. Um professor de religião de uma igreja católica de Poço Fundo, no sul de Minas, foi preso acusado de pedofilia. Segundo a polícia, ele teria enviado vídeos pornográficos para uma menina de apenas 12 anos, que seria aluna de catequese. A polícia acredita que pode haver outras vítimas. A prisão de um homem de 34 anos surpreendeu a pequena cidade de Poço Fundo. Eduardo Mio, que atuava como catequista, foi acusado de enviar vídeos nu para uma menina de apenas 12 anos. Após a denúncia por parte dos pais, a ação da polícia foi rápida. Os arquivos que a gente conseguiu identificar, ele foi autuado em flagrante pelo crime de satisfação da lascívia mediante a presença virtual da adolescente. Na cidade, ninguém quis falar sobre o caso. O juiz da comarca de Poço Fundo decretou a prisão de Eduardo. A menina assediada era sua ex-aluna de catequese. O inquérito prossegue em segredo de justiça e tem por objetivo identificar outras vítimas, bem como apurar outros crimes. Depois de anunciar que vai abrir um processo administrativo contra si próprio para apurar os 120 pontos na carteira de motorista, número 6 vezes maior que o permitido pela lei, hoje o governo de Minas e o chefe da Polícia Civil se reuniram para discutir o caso envolvendo o novo diretor do Detran de Minas Gerais, o delegado César Augusto Monteiro Júnior. O repórter Diogo Ramalho acompanhou esse assunto ao longo do dia e traz agora as informações. Boa noite, Diogo.
Boa noite para você, Inácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, como você bem disse, houve uma reunião do governo do estado com a Polícia Civil, para discutir a situação do novo diretor do Detran, César Augusto Monteiro Júnior. Vai haver aí a abertura desse processo administrativo para apurar esses 120 pontos na carteira, Inácia. E ele diz, que esses pontos, ele atribui esses pontos, na verdade, a terceiros, a parentes e amigos. César Augusto foi nomeado pelo governador do estado, Fernando Pimentel, no final do ano passado, e há um dado ainda curioso, que em 2012 ele teve a carteira de motorista suspensa por 60 dias. As 11 infrações naquela época foram, dessas 11, 10 por excesso de velocidade e uma por transitar com o veículo na calçada. Desta reunião, a carteira dele foi recolhida e ele terá que passar por reciclagem. Diogo, veja bem, é diretor de Detran que não respeita a lei de trânsito, é ministra do Trabalho que tomou posse, inclusive hoje, que não respeita a lei trabalhista. Tá difícil a escolha das lideranças no Brasil, Gente, um outro fato que o Diogo apurou hoje foi sobre a morte do ciclista Hugo dos Reis Cavanelas, ocorrida nesse domingo. Ele foi atropelado enquanto treinava em uma estrada rural na última quarta-feira. Diogo, a polícia já identificou esse motorista que provocou o acidente e a morte? Já sim, Inácia. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado em seguida. Um inquérito será aberto para apurar aí as circunstâncias desse atropelamento. De acordo com as testemunhas, o carro que o condutor dirigia estava na contramão e acabou atingindo o ciclista que deve ser enterrado nesta terça-feira. Houve um apelo muito grande nas redes sociais, Inácia, antes do falecimento, pedindo por doações de sangue. Infelizmente, o Hugo não resistiu no Hospital João 23, onde estava desde a última quarta-feira, e depois parentes e amigos pedindo por justiça na internet. A gente vai aguardar e acompanhar esse caso. Obrigada, Diogo. Depois da confirmação de morte por febre amarela de um homem em Brumadinho, na região metropolitana da capital, o fim de semana foi de ações promovidas pela Secretaria Estadual de Saúde para proteger a população contra a doença. A vacinação foi intensificada nas cidades mineiras que ficam próximas a essa região. Os postos de saúde da cidade de Brumadinho e de municípios vizinhos na região metropolitana de Belo Horizonte abriram neste sábado para atender a população, que está preocupada. Nós já fomos vacinados, eles ainda não tinham sido. Então, acho melhor prevenir, do que incorrer em qualquer outro problema futuro, Mas a gente ficou um pouquinho preocupado, sim. Moro na região, fiquei um pouco preocupada e resolvi vir, sim. No dia 31 de dezembro, um homem de 51 anos que morava na região morreu em decorrência da febre amarela. O caso foi confirmado sexta-feira. Um outro morador da cidade está internado com suspeita da doença. Preocupado a gente fica, Ainda mais que é amigo nosso que estava com o vírus aí a gente fica preocupado, Ainda mais que tem amigo da gente que já aconteceu, então a gente fica preocupado. Como medida preventiva, o Inhotim, um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, vai distribuir repelentes aos visitantes. Diante da circulação do vírus da febre amarela na região, o governo de Minas Gerais suspendeu temporariamente as atividades internas no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, aqui em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. O parque é uma das mais importantes áreas verdes do estado. É o terceiro maior parque em área urbana do país e abriga alguns dos mananciais que abastecem a capital. O preço da cesta básica caiu nas 21 capitais pesquisadas pelo DIEESE no ano passado e BH está nessa lista. Os alimentos chegaram mais barato à mesa dos brasileiros graças ao clima favorável para a produção agrícola, que permitiu uma safra recorde. Para muitos brasileiros, o ano que passou foi de sacrifícios. No ano passado eu tinha que deixar muita coisa da minha lista de fora, porque estava muito caro. Troquei de marca, deixei de comprar muitas coisas e deixei de comprar no final do ano o bacalhau, que eu gosto tanto, que eu adoro. E pesquisar virou obrigação para conseguir economizar. Vale a pena você procurar oferta para fazer o dinheiro render mesmo. E quem pesquisou encontrou alimentos mais baratos. É que a safra recorde, com chuva e sol na hora certa e a queda do consumo, puxaram os preços para baixo. Em 2017, a cesta básica ficou mais barata em 21 capitais, pesquisadas pelo DIEESE, que é ligado aos sindicatos. Foi o melhor resultado dos últimos 4 anos. E alguns alimentos que estão no dia a dia da maioria dos brasileiros caíram de preço em todas essas cidades. Foi o caso da dupla mais tradicional no país, o arroz e o feijão.
O açúcar também baixou de preço em todas as capitais. E a carne bovina de primeira, que também pesa bastante no orçamento, só subiu de preço em São Paulo e em São Luís. A maior queda do custo da cesta básica em 2017 foi em Belém. Aracaju teve a menor redução de preços. Porto Alegre encerrou o ano com os alimentos mais caros. Salvador tinha a cesta mais barata. Para 2018, mais atividade econômica, mais renda, mais consumo pode gerar alguma inflação e ainda assim termos uma boa notícia, que é as pessoas terem mais condições de consumir aquilo que desejam, que necessitam. É o que muito consumidor espera neste ano, poder gastar mais sem tanta preocupação. Uma mesa mais farta, sem tanto orçamento apertado. Esse ano eu quero camarão na minha mesa. Camarão é bom, né? E você vai ver a seguir, mais de 62% dos brasileiros terminaram 2017 endividados. E para sair dessa situação, até aplicativos de celular podem ajudar a controlar as despesas. O número de famílias que terminou o ano com dívidas aumentou em 2017 em relação ao ano anterior, 62%. E para sair dessa situação, a fórmula é conhecida: reduzir as despesas mensais. Aplicativos de celular ou a conhecida caderneta podem ajudar no controle das finanças. Tiago começou 2017 com mais ou menos R$ 2.500 em dívidas. A troca de emprego e a abertura do próprio negócio contribuíram para o endividamento. Nossos clientes negociam muito valor, vinham de determinado período, tipo de 3 em 3, 6 em 6 meses, já passa a vir às vezes uma vez por ano, às vezes as mechas que eles faziam em questão de 3 meses ou até um pouco menos, já vai para 4 ou 6 meses. O número de famílias que terminaram o ano com dívidas aumentou se comparado a 2016. Uma pesquisa recente mostrou que 62% dos brasileiros fecharam 2017 no vermelho. O primeiro passo para não ficar endividado e também para sair das dívidas é fazer diagnóstico de despesas mensais. Você tem que olhar o seu fluxo, de financeiro, olhar seu padrão de vida, quanto que eu ganho por mês, o que já está comprometido com alguma parcela, por exemplo, você comprou um carro, já paga o seu apartamento, por exemplo. Então tem que entender o que eu tenho de líquido que sobra para fazer um Natal melhor, para viagem de janeiro. Então, ou seja, tem que ter essa atenção. Como fazer esse controle? É simples. Para os mais antenados, tem aplicativos disponíveis no mercado. Para aqueles que dispensam o uso das tecnologias, aquela velha e boa caderneta. Normalmente a pessoa gasta 20% a mais com pequenas despesas que ele desconhece. Quando ele passa a notar, que ele vai ver que às vezes foi muito no cinema, pagou muito estacionamento, é muito caro. Quando ele começa a notar, ele vai ter esse choque de realidade. Opa, eu acabei excedendo. Além disso, o planejamento financeiro deve começar ainda em janeiro, para chegar dezembro de 2018 mais tranquilo. É pensar 2018 já, olha, então dezembro vai ter festa, vai ter viagem. Então, já pensar agora em janeiro. Colocar no papel, anotar os seus sonhos, o que é que você quer fazer e buscar viver com 12 salários. Deixa o 13º livre para bancar o carnaval. A pesquisa de endividamento, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, apontou também que 48% dos entrevistados quer diminuir o nível de gastos nos próximos meses. Comece o ano olhando para dentro de si mesmo em busca de se conhecer melhor e saber as razões que lhe movem na vida. Essa é a dica do professor de física mais famoso do Brasil. É dia de Pachecão, para você começar bem a semana e o ano também. Nascemos para sermos humanos, não perfeitos. Nascemos para ser quem somos, para aprender, desenvolver e construir um mundo melhor. Não há necessidade de ser importante, isso é viagem do ego. Esse foi um dos meus maiores aprendizados em 2017. A virada para o novo ano e o novo mundo deve acontecer primeiro do lado de dentro. É preciso cuidar da gente para depois cuidar do mundo. Poderia ser lindo e fácil assim, mas nem sempre é. Desde pequenos, somos treinados a olhar demais para fora, para o que os outros acham que devemos ser, e por conta disso, perdemos nossa energia, nossa capacidade de mudar e transformar vai sendo esvaziada. Mas quando nossos atos são motivados pela autenticidade e pelo amor, essa energia não se perde. No entanto,
Quando nossa atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior parte dessa energia. Se buscamos controle sobre as pessoas ou poder, movido pelo egoísmo, desperdiçamos energia. A cada ano que passa, a gente corre, come, trabalha, gasta, compra e produz mais, sempre mais. Só que para muitos, esse ciclo significa também mais esgotamento, dependência e depressão. A busca pela perfeição e por termos sempre mais gera uma angústia enorme nas almas. Para retomarmos o controle sobre a nossa energia, precisamos investigar por onde ela escapa, quais as ações e os hábitos que fazem com que ela se vá. Só assim percebemos que pequenas transformações dependem apenas de nós. Feliz 2018! E lembre-se que para você mudar o mundo, a primeira mudança tem que ocorrer dentro de você. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. Depois do intervalo, você vai ver que começou a temporada de liquidações e os descontos já atraem clientes aos shoppings da capital. Belo Horizonte dá mais um passo para facilitar a abertura de empresas. A partir de agora, quem precisar do alvará do Corpo de Bombeiros para começar a funcionar, poderá fazer o pedido pela internet. Quando mudou de endereço, esta clínica demorou 5 meses para conseguir o licenciamento do Corpo de Bombeiros. E a gente precisou contratar uma empresa de consultoria para dar orientação quanto a esse processo. E aí, depois que a empresa veio, fez as adequações, a gente agendou com o Corpo de Bombeiros. E aí eles vieram e liberaram o alvará. Esse processo de licenciamento, que levava de 40 dias a 1 ano, sem contar a realização de obras, passou a ser instantâneo. O processo era burocrático e as empresas eram classificadas por diversos itens de difícil compreensão para o empreendedor. Agora, através das perguntas do questionário, os novos empreendimentos são classificados apenas sendo baixo risco ou alto risco. Existem determinadas atividades econômicas que, por si só, já são consideradas de alto risco, independente da edificação onde ele esteja instalada, da área. Essas são aquelas relacionadas a vendas de explosivos ou estocagem de explosivos, outras que têm mais de 1.000 litros de líquido inflamável, edificações que vão receber público e o total de público seja maior que 100 pessoas, essas já são consideradas alto risco nato. Se configurada baixo risco, basta o empreendedor imprimir a declaração de dispensa de licenciamento sem nenhum custo. Caso seja enquadrado no segundo caso, a empresa deve receber a visita do Corpo de Bombeiros. A questão da proteção contra incêndio, ela permanece a mesma. É necessário que antes do início das operações, o empresário instale os extintores, iluminação de emergência, sinalização de emergência, confira as saídas de emergência, como sempre fez. Numa pesquisa recente, em um ranking de 32 cidades, BH ficou em 19º no quesito ambiente regulatório. A otimização do licenciamento incentiva a inserção de novos empreendedores no mercado e facilita o desenvolvimento da economia no estado. A abertura de novas empresas movimenta a arrecadação e gera emprego. O site para você solicitar o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros é o site da Juseng, a Junta Comercial. Anote aí, juseng.mg.gov.br. No calendário de começo de ano, tem um momento que os consumidores aguardam com ansiedade, o período das liquidações. Os descontos são a maneira dos lojistas atraírem clientes para tentar começar o ano com as vendas no azul. Mesmo depois das festas, os shoppings estão assim, lotados. E não é para menos, dá só uma olhada no tanto de aviso de liquidação. Os descontos estão por todos os lados e muita gente não deixa a oportunidade passar. Tem uns preços legais ali de camisa, sapato. É bem melhor do que no final do ano, que nas festas dão uma alteada bacana, né? Tem achado muito bom, é a melhor época de comprar, né? Logo após o Natal, né? Que o pessoal vai fazer o queimão. E esta realmente é uma boa época para fazer compras. Os lojistas aproveitam essa ressaca de Natal e Réveillon para fazer grandes liquidações. Assim, aumenta o movimento nas lojas e os estoques são queimados. A Daniela é gerente desta loja de roupas. Todo começo de ano tem promoção. Além dos clientes que a gente já tem fidelizados, a gente tem uma clientela já que é de promoção.
né? É o pessoal que já fica esperando esse momento, né? Essa data já está no nosso calendário. Depois de um 2017 marcado pela crise, a expectativa é de aumento nas vendas neste começo de ano. Nós esperamos um crescimento de 7%. 7% em relação ao ano passado. E já teve gente que deixou a crise de lado e começou 2018 gastando tudo que pode. Não é, dona Elizabeth? As promoções estão muito boas. Tem que aproveitar. Não pode deixar de comprar. Agora é melhor ainda. Aproveite, mas com moderação. Lembra da nossa matéria falando sobre endividamento, hein? Bom, gente, faltam 32 dias para o carnaval e os blocos estão na reta final de ensaios. Se você estiver animado nesta noite de segunda-feira, vai aqui uma dica. Começou há pouco e termina às 10 da noite o ensaio do bloco de carnaval Pena de Pavão de Krishna, que vai funcionar ali na Avenida do Contorno. Esse ensaio, o número é o 2655, no bairro Santa Efigênia, região centro-sul da capital. E aproveito para te convidar para anotar aí o nosso Bandzap 997727663. Converse com a gente. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência nesta segunda, mas eu quero te encontrar amanhã. Até lá e boa noite.